Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que bem. Vamos para a nossa meditação, de hoje à noite. E hoje nós vamos no livro de Eclesiastes, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Ok? Eclesiastes 4, do verso 7 ao 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma aos bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, ó Deus, bendito Senhor, te suplicamos, a tua palavra foi lida mais uma vez e que possamos meditar nela, ó Deus. Que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude. Ó Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos operosos praticantes da tua palavra. Ó Deus, que eu seja fiel na exposição da tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem. Meus irmãos, uma das marcas dos nossos dias, que nós não podemos negar, é o individualismo. Nós temos sido cada vez mais individualistas. Eu quero dizer que esse não é um mal novo. Muita gente acha que esse mal é novo, é algo atual, mas como lemos aqui no próprio texto bíblico, Salomão já escreveu nos apontando os perigos do individualismo, de se viver sozinho, de se viver isolado. Hoje também temos visto as pessoas vivendo de forma isolada. É claro que temos talvez visto de um tempo para cá isso se agravando, mas é um problema antigo, não é novo. Mas talvez hoje, por causa de recursos que temos, porque ainda no mundo antigo, ainda que muitas pessoas vivessem isoladas, mas era necessário o contato físico, o contato pessoal. Hoje, com esse mundo online que nós temos, e a tecnologia que nós possuímos, isso tem facilitado vivermos de forma mais isolada a cada dia. Não é nada raro você ver famílias inteiras dentro da mesma casa, cada um no seu quarto, cada um com sua televisão, cada um com seu computador, cada um com seu celular, e basicamente as mesas existem mais para enfeite em muitas casas do que como um local de reunião para ali juntos se alimentarem, por exemplo. Cada um come numa hora, cada um senta ali a hora que quer. E cada vez mais os jovens principalmente se isolando, passam o dia inteiro dentro do quarto, no computador, ainda que eles queiram justificar de que está ali com amigos, mas são amigos virtuais, não são reais, não estão ali presentes, não há o contato físico, não há o olho no olho. É muito diferente, por exemplo, da minha época, que havia muito mais o contato físico. Havia pessoas que se isolavam, isso nunca deixou de ter e nem nunca deixará de ter, mas em nossos dias parece que isso tem se agravado. Uma coisa que eu queria esclarecer aqui também é que a gente não confundisse individualismo com individualidade. Individualidade é aquilo que nos define.
né, aquilo que nós somos. Eu não sou igual a você que está me ouvindo, por exemplo. Eu não sou igual à minha esposa, né, apesar de sermos seres humanos, né, mas somos diferentes. Eu não sou igual a meu irmão, por exemplo. Somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas somos diferentes, né? Isso é a individualidade, aquilo que define quem eu sou, né? Quando, por exemplo, você olha para mim, você percebe, olha, Anderson é um cara gordo, por exemplo, né? Isso é uma coisa minha, né? O meu jeito de falar, a minha forma de gesticular, a minha forma de argumentar, de me vestir, isso é individualidade, né? E isso não é ruim, né? Cada um é um ser, cada um é uma pessoa, e isso tem que ser valorizado e preservado, né? Nós também temos visto alguns movimentos que tentam nos coletivizar, né? Todo mundo vestindo igual, todo mundo andando igual, querendo uniformizar até o pensamento. Isso é um grande equívoco, né? Porque Deus nos criou diferente. Foi Deus quem criou essa diversidade, né? É claro também que nós não podemos valorizar muito o indivíduo, porque nós cairemos no individualismo, certo? E não é essa a proposta, mas é para a gente não confundir individualismo com individualidade, né? Então, o individualismo ele é demonstrado pelo egoísmo, né? Eu penso só em mim, somente a minha opinião é válida, somente as minhas vontades têm que ser feitas, né? Eu me isolo, eu fico afastado, né? Isso é individualismo, e individualidade são as coisas que me definem, como eu já falei, né? Então a gente não pode confundir isso, né? Uma outra coisa que eu também quero esclarecer aqui é que às vezes é de fato necessário estarmos sozinhos, né? Não poucas vezes o Senhor Jesus se afastou dos seus discípulos para orar, por exemplo, né? Então é muito importante em alguns momentos da nossa vida a gente se afastar um pouco também, né? Buscar uma reflexão, né? Pensar melhor na nossa vida. Às vezes é necessário um certo afastamento, mas isso é temporário, né? E é pontual, né? Então, só para esclarecer aqui, né? Então, em uma certa medida, ficar só é bom, né? Nos ajuda a aprender a lidar conosco mesmo, né? Isso é muito importante, né? Aprender a lidar com a gente mesmo, né? E nos ajudar a refletir melhor, né? Buscar um entendimento melhor de nós mesmos e da situação. Muitas vezes é necessário um momento sozinho, né? Então, não é isso também que nós não estamos querendo trazer aqui com a questão do individualismo, são coisas diferentes, né? E uma outra questão aqui, agora mais voltado para nós cristãos, né? É sobre o perigo de estarmos sozinhos e isolados. Eu conheço muitos cristãos que querem viver sozinhos, querem viver isolados, e isso é impossível. Não, é uma incompatibilidade, né? Nós somos uma família, nós somos o povo santo de Deus, né? Então, nós fomos chamados para fazermos parte de uma família. Logo, não podemos ser cristãos sozinhos, né? Não existe lobo solitário, né, na vida cristã, né? Não existe carreira solo, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, muitos cristãos têm optado por isso, né? Principalmente aqueles chamados desigrejados, né? Optam por não participar de nenhuma igreja, preferem estar em casa, cultuar em casa, né? Mas, enfim, existe o perigo disso, né? Como já diziam os mais velhos, né, que a brasa fora o carvão fora da brasa, né, algo assim, apaga, né? A brasa fora da chama ali, estando todo mundo junto, quando ela é separada, ela se apaga, né? A tendência dela é se apagar e não ficar mais forte, né? E um exemplo muito bom disso é o exemplo da natureza, por exemplo. Os leões, quando vão caçar, eles esperam a presa ficar sozinha, né? Um dia desses eu estava assistindo um documentário sobre leões, né? E aí mostrava muito bem isso. E um exemplo que foi dado os búfalos, né? Uma manada de búfalos deixou um filhote sozinho, o abandonou, né? E aquilo ali é a sentença de morte para aquele animal, porque ele sozinho ele fica
impossibilitado de se defender contra um animal tão feroz que é o leão. Então, esse exemplo nos ajuda a perceber, né, que andar sozinho é muito mais perigoso. E a Bíblia usa o exemplo para o diabo como um leão, né, que tenta nos tragar. Então, estar sozinho é ficar ainda mais vulnerável para que Satanás possa nos destruir, né? Mas depois de todo esse pano de fundo, nós vamos então tratar aqui do texto de Eclesiastes, né? Lembrando que o livro de Eclesiastes, o propósito dele é nos mostrar, né, qual é o sentido da vida. Salomão, quando escreve esse livro, ele vai mostrar sobre o que é o sentido da vida, né? Qual deve ser o sentido da vida das pessoas, e principalmente daqueles que são filhos de Deus. Muitos olham para esse livro e pensam que Salomão está sendo pessimista e que ele entende que você tem que, na verdade, se entregar aos prazeres e nada faz sentido, tudo é vaidade, né? Mas, na verdade, Salomão termina o livro dizendo que nós temos que temer a Deus. Essa é a conclusão de Salomão, que o que nós devemos, na verdade, é temer a Deus. Essa é a suma de tudo, como ele diz, né? Então, o livro de Eclesiastes, ele nos ajuda a entender qual é o sentido da vida, né? E ele mostra algo extremamente interessante, que é o conceito de vaidade. Quando Salomão diz aqui que algo é vaidade, a palavra que é utilizada aqui no texto original é a palavra para algo como vapor. A ideia de vapor é uma fumaça. Ou seja, a ideia de dizer que é algo passageiro, que não tem consistência, é algo que é fútil, que passa, que tem limite. Então, ele usa muito essa expressão de vaidade, quer dizer que aquilo é passageiro. Muitos olham, quando Salomão diz que é alguma coisa que é vaidade, como vaidade no sentido mais comum, como alguém que é cheio de si, né, que acha-se melhor do que os outros, alguém vaidoso, mas não é nesse sentido. A ideia aqui é de algo efêmero, passageiro, que não tem durabilidade, né, algo frágil, né? E outra expressão muito comum de Salomão aqui também é a expressão debaixo do sol, né, que é muito usada aqui no livro. E a ideia é justamente mostrar que debaixo do sol, ou seja, nesse mundo, no mundo caído que nós vivemos, né, as coisas vão ser realmente difíceis, não são fáceis, porque é o mundo caído, é o mundo debaixo da maldição do pecado. Então, debaixo do sol, as coisas são difíceis. Então, quando Salomão muitas vezes diz que debaixo do sol nós vamos, o mesmo destino do homem, o mesmo dos animais e outras expressões, ele não está aqui sendo pessimista, mas ele está mostrando a realidade das coisas, a realidade do mundo sem Deus, de um mundo que não leva a Deus em conta. Não é que Deus não exista ou não interfira, mas de um mundo em que as pessoas não levam a Deus em conta por causa do pecado. Então a consequência são essas coisas mesmo, né? Então essa é a ideia mais ou menos aqui de Salomão, mas ele deixa bem claro, como eu disse, no fim do livro Salomão percebe que só existe uma solução, né? E o sentido da vida é temer a Deus, amar ao Senhor, ok? Mas vamos aqui para o capítulo 4, onde ele vai falar sobre a solidão, né? A pessoa que vive sozinha e o perigo disso. Olha o que ele diz aí no verso 7 em diante. Ele diz: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Olha só as duas expressões aqui. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Ora, Salomão coloca aqui agora o problema da solidão. A solidão por si só é um problema. E por que a solidão por si só é um problema? Porque ela já vai contra a natureza do próprio Deus. Deus não está só, né? A Bíblia nos ensina, né? Deus, ele é um único Deus, mas ele subsiste em três pessoas, como nos ensina, né, a doutrina da Trindade, né? Deus, ele está em comunhão consigo mesmo, ele não está só.
A solidão de Deus, vamos assim dizer, é a solidão de Deus com Ele mesmo, Ele e as suas pessoas ali da divindade, E só esclarecendo, o conceito da Trindade, não são três deuses, mas um Deus que existe em três pessoas distintas, a mesma essência, o mesmo poder e glória, mas é um único Deus. Então, Deus não está só. Ele subsiste em três pessoas, ele está em comunhão consigo mesmo. Então, a solidão por si só, o individualismo, ele já é um problema, porque ele vai contra a natureza do Criador, daquele que nos fez. Então, por isso que Salomão diz, então considerei outra vaidade debaixo do sol, ou seja, algo que é efêmero, algo que é outro vapor, outra coisa que é fútil, debaixo do sol, nesse mundo caído. E o que é um homem que não tem ninguém, não tem filho e nem irmã. Salomão coloca aqui a figura de alguém sozinho mesmo, isolado, e esse é o retrato de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas vivem isoladas, não tem ninguém, não tem filho, não tem uma irmã, não tem um parente, não tem ninguém próximo. Já conheci muitas pessoas assim, que preferem viver sozinhas, simplesmente por serem egoístas, porque não querem compartilhar nada com ninguém, porque não quer ter que se sujeitar a outra pessoa, e porque quer que a sua vontade seja sempre atendida. E a solidão e o isolamento não é somente de alguém literalmente que não tenha ninguém, ou seja, uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, mas tem muita gente que mesmo com família vive de forma isolada. Tanta gente aí que é casado, tem filhos, tem esposa, mas que se isola, não conversa, não se comunica, vive para si, só quer que as suas vontades sejam aceitas e feitas, não está disposto a fazer o bem para o outro, mas sempre quer ser o beneficiário, quer sempre receber dos outros, mas nunca está disposto a dar. Pessoa individualista, pessoa egoísta, essa é a característica de muitas pessoas da sociedade em si que estamos vivendo. Muitas pessoas vivem assim, mesmo diante de casa, dentro de casa, vivem sozinhas e isoladas, não quer conversa com o outro, simplesmente acha que não precisa de ninguém, que é autossuficiente e que, portanto, pode viver assim. Então, o que nos é mostrado aqui, que isso é vaidade, isso é vapor, isso é fútil, isso é uma das maldições, das pessoas que vivem debaixo do sol. E ele diz que isso é a vaidade. Um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Mas existe uma outra característica aqui dessa pessoa: contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. Então, é uma pessoa, além de ser individualista, é egoísta e que só pensa em trabalho. Só pensa em trabalho porque quer enriquecer, só pensa em dinheiro. Quantas pessoas não vivem assim? Principalmente no mundo empresarial, homens, grandes empresários, cheios de dinheiro, mas que vivem sozinhos. Às vezes está até rodeado de pessoas, mas são pessoas altamente solitárias. Vivem isoladas, e mesmo com todo o dinheiro, com tudo que tem, mesmo assim eles querem mais, quer trabalhar mais apenas por ganância. Não é porque querem trabalhar para a glória de Deus, mas porque querem ter mais dinheiro, quer ter mais coisas para si, quer mais poder. É assim que muitas pessoas têm vivido as suas vidas, olhando apenas para o trabalho. E Salomão coloca aqui algo interessante quando ele diz, e essa pessoa não diz, como ele diz, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Ele está dizendo o seguinte: como é que essa pessoa que vive sozinho o tempo inteiro, se isola de todo mundo, só pensa em trabalho e enriquecer, será que essa pessoa não pensa, ela não para em algum momento e pensa e diz: poxa,
Para quem é que eu estou trabalhando tanto? Para que eu estou me esforçando tanto, juntando tanto dinheiro? Para quem? E essa pessoa não pode desfrutar os bens da vida. De que adianta você ter todo o dinheiro do mundo, mas não ter tempo de aproveitar esse dinheiro? De que adianta ter todo o dinheiro do mundo e você não tem ninguém com quem gastar? Você não tem ninguém para deixar uma herança? Você não tem ninguém para levar a um shopping, para levar a um cinema, para fazer o dia de alguém mais alegre? O dinheiro não é só algo ruim como muita gente pensa. Muita gente vê o dinheiro como uma maldição, mas não é. O dinheiro, na verdade, é uma bênção, né? O problema é o amor ao dinheiro. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro, por si só, ele traz muitos benefícios, né? Como é bom você poder ter dinheiro para dar um bom sustento à sua família, dar uma boa comida, boas roupas, uma boa escola. Tudo isso é louvável, né? Mas aqui essa pessoa, ela é isolada, ela trabalha apenas para ela, para si mesma, só satisfaz a si mesma. E como diz aqui Salomão, será que essa pessoa em nenhum momento ela não para dizer para quem é que eu estou trabalhando, né? E eu se nego a minha alma os bens da vida. Ora, eu queria aproveitar para fazer uma aplicação especialmente para as famílias, né? Nós estamos falando um pouco sobre família nesse mês de maio, né? E muitos têm vivido assim, não tem dado atenção à sua família, só trabalha, só pensa no trabalho. E quando vai pensar em outra coisa, é em si mesmo, em como vai ser agradado, como vai se dar bem, como é que as coisas vão funcionar para ele e assim por diante. E tem deixado a família de lado, muitas vezes deixado a esposa de lado, os filhos de lado, não tem dado a atenção devida, né? Tudo isso pela justificativa do trabalho. É uma verdade que a família precisa de sustento, né? Você tem que sustentar a sua esposa, você que é o homem da casa, tem que sustentar a sua casa de fato. Mas não é só de dinheiro que sua esposa precisa ou que seus filhos precisam. É muito comum, principalmente os homens, né, achar que deu dinheiro, tá bom, né? Muitos pais dizem, não, já criei meus filhos, né? Já paguei a faculdade, já dei isso, então eu criei bem meu filho. Na verdade, criar um filho e ter uma família não é só isso. O dinheiro não é só o suficiente, né? A família precisa de mais coisas. Você que é homem cristão, por exemplo, tem que instruir a sua esposa na palavra de Deus, tem que guiar a sua família nos caminhos do Senhor. E eu pergunto, você tem feito isso como um homem de Deus, né? Guiado a sua família na palavra do Senhor? Você pega a sua família e senta e faz um culto doméstico, né? Não, você muitas vezes só se preocupa em trazer o pão para casa, que é importante. Mas a sua família não precisa só do pão terreno, ela precisa do pão espiritual, né? Do pão do céu, ela precisa também. E muitas vezes temos negligenciado, né? E você também muitas vezes só pensa em você, em ser agradado, né? Você trabalha, mas não é para sua família, é apenas para você trocar seu carro, para você comprar uma roupa melhor, né? E muitas vezes seu filho está lá precisando de uma roupa ou de um livro para a escola, sua esposa está precisando de uma roupa melhor e você não se preocupa apenas com você mesmo, né? Muitos infelizmente vivem assim, né? Tem pessoas ao redor, mas vivem completamente isolados. Mas vamos prosseguir então aqui, né? Então, a solidão é tão ruim que, por exemplo, até na prisão, né, a pior cela é a solitária, né? O próprio nome já diz, né? A solitária. Você fica ali naquele escuro, sozinho, fechado, né, por alguns dias ou por algumas horas, né, enfim. Mas a solidão é algo tão ruim que até mesmo os ímpios sabem disso, né? E até mesmo quem está na prisão não quer ficar sozinho. É a necessidade de estar em grupo. Nós fomos criados para viver em comunidade, não sozinhos, né? A solidão nos torna egoístas e insensíveis. Quanto mais nós ficamos sozinhos e nos isolamos, mais nos tornamos egoístas e mais insensíveis.
Porque é o seguinte, quando você começa a se afastar das pessoas, você começa a perder a empatia com as pessoas. Então você não consegue mais pensar nos outros. Por exemplo, os políticos, vamos aqui usar, aqui é a classe política, por exemplo. Quanto mais eles vivem afastados do povo, mais eles vão ser insensíveis com o povo. Observe, você tinha no país, a capital era no Rio de Janeiro. Depois a capital foi transferida para Brasília. Aí você diz, mas o que isso tem a ver, pastor, com o que você está dizendo? Observe, Brasília fica distante de todo mundo, a cidade foi criada de uma forma que os governantes ficam ali praticamente isolados. E o que é que isso gera? Desconexão com a realidade. Por isso que cada vez mais você vê políticos insensíveis com o povo. Não é só porque eles são maus, eles têm sido péssimos governantes, mas o distanciamento vamos dizer assim, da vida real, isso faz com que eles se tornem insensíveis. Então muitos dos que estão lá acham que todo brasileiro tem carro na porta, tem auxílio terno, tem empregada. Se você assistir vídeos da TV Câmara, da TV Senado, você vai ver que nem a água eles levantam para pegar, tem alguém para botar ali água para eles. Os juízes da Suprema Corte, existe uma pessoa que é paga para colocar a toga em cima deles. Você já pensou nisso? O quanto isso está desconectado com a realidade? E esse é o resultado natural, porque eles estão lá distantes de nós, do povo, das pessoas, então se tornam cada vez mais insensíveis. E isso vale também para as nossas famílias. Quanto mais você se isola da sua família, mais você vai se tornando insensível, vai se tornando cada vez mais egoísta. E isso também com a igreja. Quanto mais você se afasta da igreja, quanto mais você deixa de ir aos cultos, quanto mais você deixa de ler a sua Bíblia, de orar, de estar com os irmãos da igreja, você vai se tornando cada vez mais insensível com as coisas de Deus, se tornando distante e egoísta. Então, a solidão é um perigo. Nós temos que estar atentos a isso. Então, nós vamos refletir sobre isso. E agora, mais uma vez, aplicando a família. Aqui eu quero apontar para a necessidade do casal ter filhos, por exemplo. É muito importante que os casais tenham filhos, não só porque é uma ordem de Deus, um mandamento do Senhor, mas justamente para quebrar a solidão. Chega um momento que nem mesmo o casal já se suporta, vamos assim dizer. Está ali somente aqueles dois o tempo inteiro e não querem filhos, porque tem que comprar o carro, tem que fazer a faculdade, tem que fazer o doutorado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muitas desculpas temos criado para não ter filhos. E aí muitas pessoas preferem adotar um cachorrinho, um pet, como se diz por aí. Nada contra os animais, mas as pessoas estão substituindo pessoas por bichos. Pessoas estão deixando de ter filhos para ter um cachorro, para ter um gato, para ter um passarinho. Isso é uma subversão dos valores de Deus. Nós não fomos criados para isso. Os animais fazem parte, eles são, de certa forma, um complemento, vamos assim dizer, mas nós temos que gerar filhos, Pessoas que fogem do casamento, por exemplo, porque não quer dividir, não quer mudar sua vida. Tem pessoas que não casam simplesmente porque não quer ter que dividir com outra pessoa, porque não quer ter que se sujeitar a outra pessoa, não quer ter que mudar sua vida para outra pessoa. Muitos casamentos têm dado errado por isso, por causa do egoísmo. E o egoísmo nas relações, ele é destruidor. Um marido que não ouve a sua esposa, um marido que só quer que as suas vontades sejam atendidas, ou uma esposa também que só quer que o seu desejo seja atendido, que a sua vontade sempre permaneça. Isso vai causar danos. No início pode ser tolerável, mas com o passar do tempo, isso vai destruindo a relação. E como eu falei, quanto mais você se isola, quanto mais você é egoísta, pior você vai ficando. Isso não melhora. Você tem que exercitar.
né? Dividir, o repartir. Por que que muitas crianças hoje e os adolescentes, né, não sabem lidar com as frustrações? Porque são egoístas, né? Então você vê, por exemplo, pessoas que matam porque terminou o namoro. A pessoa vai lá e termina no namoro, o cara vai lá e mata a mulher por causa disso, mata o namorado. Ou a namorada vai lá, mata o namorado porque terminou, ou o marido porque entraram num divórcio. O cara vai lá e mata a ex-mulher, né? Porque não sabe lidar com a decepção, porque são egoístas. Tudo tem que acontecer do seu jeito, da sua forma. E se não for, é uma briga, né? Muitas vezes nos comportamos como crianças. Se as coisas não saírem do jeito que a gente quer, a gente fica de mal, a gente fecha a cara, a gente faz um escarcéu muitas vezes. E isso não é legal. Isso destrói os relacionamentos. E muitos relacionamentos têm sido destruídos por isso. Muitas famílias estão em ruínas por causa do egoísmo. E isso vai de marido para mulher, de mulher para marido, de filhos com pais, de pais com filhos. Nós precisamos rever isso urgentemente. A solidão não é algo bom. Não fomos criados para a solidão, né? Não fomos criados para sermos sozinhos, né? Continuando então aqui, nós vemos que então se afundar no trabalho não resolve os nossos problemas, como vimos aqui, né? Ele diz, cadê? Isto é, verso 8, né? Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida. Olha que ele diz, também isto é vaidade e enfadonho, trabalho. Ora, muitas pessoas se afogam no trabalho como uma fuga, né? Pessoas que se mergulham de vez no trabalho para fugir muitas vezes da realidade da sua casa, né? Sua família não está bem e aí a pessoa prefere trabalhar, né? Ela vai trabalhar, ela vai se dedicar porque ela não suporta a realidade da casa, né? Muitas vezes estar em casa é pior do que no trabalho, e quando isso acontece é porque a coisa já não está legal, a coisa já não está boa. Mas se afundar no trabalho não é a solução, né? Principalmente quando nos afundamos no trabalho para nos enriquecer ainda mais, por ganância, como muitas pessoas fazem. Por ganância se afundam no trabalho, se dedicam no trabalho, mas todo aquele dinheiro vai ser usufruído por outro. Ele vai enriquecer, ele vai ter muitos bens, mas não vai ter descanso de alma. Não vai poder usufruir desses bens, como ele diz aqui. Será que essa pessoa não para pensar nisso? Que viver só trabalhando, né, não é viver, né? Então, muitas vezes a gente pensa que se afundar no trabalho é a solução. Nós vemos aqui também, olhando para isso, né, que nós devemos então aprender a fazer amizades. Faça amizades, né? Não viva sozinho, aprenda a fazer amizade, isso é muito importante, né? Aqui já é uma aplicação dentro disso, né? No seu trabalho, né? Eu sei que local de trabalho é local de trabalho, mas isso não impede de você fazer amigos, de você fazer, né, ter pessoas ao seu lado que possam te auxiliar, né? E eu tenho visto que as pessoas não querem mais fazer amizade porque a amizade desgasta, né? A gente só quer amizade que diga o que a gente gosta de ouvir, né? Os verdadeiros amigos são aqueles que nos dizem o que precisamos ouvir, mas nós não queremos, nós preferimos ter contatos. Então você tem lá seguidores, você tem contatos, mas você não quer ter mais amigos, né? A gente não valoriza, né? Tem quanto tempo que você não procura seu amigo ou pessoa que você tem um certo apreço e você a abandona, né? Você não pode viver sozinho, você não pode viver sozinha, né? Então aproveite, faça amizades, né? Se relacione, né? Não ande só, né? Também aprenda a priorizar a sua família. Trabalho é importante, trabalho é muito bom, mas priorize sua família,
né? Priorize o bem da sua família. Trabalhe para o bem da sua família e não para o mal da sua família, né? Então, não pense que sua família só precisa de dinheiro. Dinheiro é muito importante e tolo é aquele que acha que não precisa de dinheiro, né? Que só basta o amor. O amor não enche barriga. Né? Passe muito tempo sem dinheiro que você vai ver como é que a coisa vai apertar. Você vai ver o relacionamento também ficar ruim por causa da falta de dinheiro. Mas não é só dinheiro, existem outras coisas, né? O carinho, a atenção. Pare para ouvir sua esposa, né? Pergunte como foi o dia dela, né? Pergunte como é que ela está, procure saber, né? Dos seus filhos, brinque com seus filhos, né? Chegue perto, converse. Muitas vezes a gente mantém uma relação distante, longe, e muitas famílias têm sido destruídas por isso, né? Então priorize sua família, né? Você também, mulher, converse com o seu marido, né? Não espere ele chegar para já enchê-lo de informações. Muitas vezes isso acontece, né? O marido chega em casa do trabalho e a mulher já vem: seu filho fez isso, aconteceu aquilo e tal. Dê um tempo, deixe ele descansar, pergunte como foi o dia dele, né? Depois você conversa, né? Sabedoria é muito importante, né, para lidar, né, com as em um relacionamento a dois, a três, a quatro, né, a família, né? Então priorize sua família. Trabalho é importante, mas priorize sua família. E aqui então nós vamos ver agora os benefícios, né, da vida em comunidade. Nós não fomos feitos para sermos sozinhos, mas para vivermos em comunidade, né? Interessante que, só lembrando aqui, quando Deus cria o mundo, Deus criou os animais, todas as coisas, e Deus criou Adão, né? E uma coisa que Deus diz lá: não é bom que um homem esteja só, né? Isso é muito importante. E essa fala é de Deus, né? Não é do homem, é Deus quem diz isso, né? Então, só para a gente relembrar aqui, né? Nós não fomos criados para sermos sozinhos, né? Muito pelo contrário, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, a partir do verso 9 até o 12, Salomão vai nos apresentar as vantagens de andarmos, né, em grupo, né, ou de viver em comunidade, de não ser sozinho. Olha o que ele diz: melhor é serem dois do que um. Ele já começa afirmando: melhor ser dois do que um, né? E por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Ora, duas pessoas trabalhando conseguem trabalhar mais e produzir mais, a paga será melhor. Então, ele começa a dizer os benefícios. Primeiro, é melhor ser dois do que um, porque a paga do trabalho é melhor. Depois ele diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Olha que coisa interessante. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Isso aqui é uma grande lição para nós, né? Ele mostra que por que nós temos que andar em dois, né? A ideia aqui é uma figura para mostrar por que andar em grupo, né? Por que ter amigos, por que ter família, né? Por que isso, né? Porque um ajuda o outro. Se um cai, um ajuda o outro a levantar. Juntos, eles podem ter uma melhor paga do trabalho, né? Isso é muito importante, né? E muitas vezes a necessidade de um ajudar o outro quando um cai. Infelizmente, às vezes quando um cai, o outro ainda pisa, né? Ainda massacra mais. Essa é uma triste realidade que acontece. Mas aqui, via de regra, é bom ter dois, porque se um cai, um ajuda o outro, um fortalece o outro. É bom ter família, porque um pode fortalecer o outro. Você sozinho, você está vulnerável, né? Isso é na prática, no dia a dia, né? Quantas pessoas não já morreram porque são sozinhas, né? Estão em casa, de repente tem um ataque cardíaco, não tem ninguém que possa dar um socorro. Eu me lembro como hoje, eu era muito pequeno e um vizinho que morava de frente lá para casa, né, ele vivia só. Era até uma pessoa que a gente tinha medo, né? Era aqueles senhores que os meninos da rua tudo tem medo, né? Quando a bola caía lá, ele furava.
Ele não falava assim com ninguém praticamente, chegava lá em casa, chegava em casa e não falava com as pessoas, então eram aquelas pessoas que a gente tinha medo. E eu me lembro como hoje, quando de repente tá lá, a gente sentindo um fedor na rua, sem entender, e aí um dos vizinhos percebeu que o cheiro vinha daquela casa e foi abrir a janela. Quando abriu a janela, ele estava lá morto, né? E pelo estado do corpo dele, já tinha aproximadamente de 2 a 3 dias. Ou seja, ele morreu, ninguém viu, né? Os filhos só ficaram sabendo bem depois, né? Percebe, irmãos, como é ruim estar sozinho, né? Uma situação como essa. Em outras também, às vezes a gente passa mal em casa, não tem quem nos leve, a gente precisa de uma ajuda, de algo para fazer, né? Então, estar em dois, estar em comunidade, ter família é muito melhor do que andar sozinho, do que estar só, né? E ele diz, verso 11: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Né? Que é a figura do frio, né? Você no frio sozinho não tem quem te esquente, mas se você tiver alguém, essa outra pessoa pode lhe ajudar, te esquentando, né? Ali te ajudando, né? A um aquecer o outro, né? E ele diz no verso 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Né? Quando eu vejo essa figura aqui, eu me lembro da minha infância, né? Quando vinha 2, 3, 4 meninos, né, para bater em um só, a gente dizia, vai rolar covardia, né? A gente dizia, vai rolar uma covardia ali, viu? Ou seja, porque se juntou 2, 3, né, 4 pessoas para bater em um só, né? E aqui ele está dizendo, né, que se você tiver de 2 ou de mais e vir alguém lhe resistir, você está lá em grupo, vai ser de igual para igual, né? Não vai ter a covardia, né? Como a gente dizia aqui na época da minha adolescência, né? Então, irmãos, Salomão usa esses exemplos para, é como se ele quisesse provar por A mais B que estar em companhia é melhor do que andar sozinho. Ele coloca na prática, né, o que é andar sozinho. Ele mostra que é ruim, né? Ele mostra então os benefícios de andarmos em comunidade, de estarmos juntos. E voltando aqui para o nosso tema, de ter uma família. Como é bom ter uma família. Por isso, valorize a sua família. Valorize os que estão perto de você, para que você possa ajudar os que precisam, mas também ser ajudado quando você precisar, né? Então, valorize a família, né? Não fique sozinho, busque se aproximar das pessoas. Talvez você esteja distante da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Eu não sei, pense em quem na sua família você precisa se aproximar. São todos, né? Ou são alguns? Se aproxime, né? Veja quem na sua casa está mais distante e tente se aproximar, para que vocês possam se unir e ser mais fortes. Ele diz aqui que o cordão de 3 dobras é melhor. Então, a ideia de Salomão aqui é mostrar o seguinte: quanto mais dobras tem o cordão, mais forte ele fica. Então, quanto mais pessoas nós nos aproximarmos, mais estamos fortalecidos. Aquele que acha que vai se tornar mais forte ficando sozinho, porque não vai precisar se sujeitar a ninguém, porque não vai precisar ter que dividir com ninguém, é um tolo, né? É uma grande tolice isso. A Bíblia nos mostra que temos que estar unidos em grupo, a começar pela família. Então, honre sua família, valorize sua família, né? Esteja junto, aproveite hoje, né? Peça perdão a Deus se você tem se afastado da sua família, se você tem se afastado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, né? E peça para que Deus te ajude, para que você se reaproxime. É claro que você não pode achar que isso vai acontecer do dia para a noite, porque muitos de nós, às vezes, estamos tão distantes que para nos aproximarmos de novo é uma longa jornada de volta. E a gente às vezes quer que a coisa aconteça do dia para a noite e isso não acontece, né? Não tem como acontecer do dia para a noite. Talvez seja aí já
coisa de anos. Talvez você esteja anos afastado, né? Que você não fala direito com o seu filho, você não fala direito com o seu pai, né? Que você não fala direito com sua esposa, que você não fala direito com o seu marido, né? Que você não liga para os seus parentes, né? Que você não liga para os seus amigos, para as suas amizades. E esses dias de quarentena parece que tem se intensificado isso, né? As pessoas estão distantes, ninguém mais liga para ninguém, ninguém mais fala com ninguém, né? Estão de fato isoladas, e isso tem prejudicado, porque estamos enfraquecidos, né? Então a necessidade de estarmos juntos, né? De não corrermos esse risco de sermos tragados, né? E principalmente nós cristãos, né? Muitas vezes nós não queremos a presença da igreja, não queremos estar com os irmãos da igreja, porque achamos que são chatos, achamos que são pessoas egoístas, que não valem a nossa presença, né? Se aproxime dos seus irmãos, né? Ligue para eles, fale com eles, né? E principalmente nesses dias, estamos muito isolados, muito sozinhos. Liguem uns para os outros, conversem uns com os outros. Já que não podemos estar presentes fisicamente, né, com os de fora pelo menos, ligue, mande uma mensagem, mande um WhatsApp. Hoje o que não falta é recursos hoje, irmãos. Não temos desculpa para nos isolarmos, né, nesse sentido. Podemos nos aproximar mais, né? Hoje não estamos nas condições ideais por causa dessa pandemia, mas não está impossível nos aproximar, né? Vejamos então aqui algumas aplicações, mas antes de passar para elas, eu queria também esclarecer aqui, né? Muitos vão ler esse texto aqui e entender essa terceira dobra como Cristo, né? Mas assim, o texto não nos dá nenhum indício aqui de aplicar isso a Cristo, né? Isso aqui estaríamos fazendo uma forçação de barra com o texto, né? A ideia de Salomão não é colocar aqui Cristo como sendo a terceira dobra. Isso é uma inferência que muitos autores acabam fazendo no intuito de querer aplicar, mas na verdade não é o que o texto diz aqui. É por isso que a gente, na nossa exposição, não colocou isso, né, de que a terceira dobra é Cristo, porque não é essa a intenção de Salomão. O que Salomão está querendo dizer aqui é simplesmente que o cordão de 3 dobras é melhor do que de 2 dobras, né? E assim por diante, o cordão de 4 dobras é melhor do que o de 3. Ele está tratando da solidão. Então, o que ele está mostrando é que a solidão não é boa, né? Ela é desvantajosa. Então, quanto mais dobras, melhor. Ou seja, quanto mais pessoas você puder se aproximar e se relacionar, melhor, né? Essa é a intenção de Salomão aqui. Então vejamos algumas aplicações aqui. A primeira delas é: nós não fomos criados para a solidão, né? Nós não fomos criados para isso, né? Eu queria ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 32, né? Então é importante nós entendermos que nós não fomos criados para a solidão, né? Diz assim: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Ora, Cristo aqui dizendo: olha, vocês serão dispersos, vamos cada um para a sua casa, vocês me deixarão só. Mas ele diz: mas eu não estou só, né? O Pai está comigo. Lembra que eu falei no começo? Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas. É a mesma essência, um único ser, mas que existe em 3 pessoas. Deus está em comunhão consigo mesmo, né? A solidão de Deus, na verdade, é a solidão das 3 pessoas juntas, na verdade. Eles estão juntos, né? Eles estão em comunhão um com o outro. Ou seja, Deus não está só. E como Cristo deixa claro, Ele também não estava só. Nós não fomos criados para sermos sozinhos, né? Não fomos criados para isso. Lá no Éden, o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E Deus deu uma companheira que lhe estivesse à altura, que foi Eva, né? Então perceba a importância de ter alguém conosco, porque o próprio Deus não está só, né? Então
Deus sabe que isso não é bom e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Um animal não pode suprir a presença de outra pessoa. Por isso que eu falei no início, né? Você não pode trocar uma pessoa por um animal, né? Por um pet. Você não pode deixar de casar com alguém para ter um pet e cuidar de um pet, ou deixar de ter filhos para ter um animal. Talvez seja mais fácil lidar com animais, né? E eu concordo, mas isso não é o que Deus planejou para nós. Deus planejou para o ser humano que ele tivesse com alguém à sua altura. Por isso Deus criou Eva. E foi através de Eva, né, juntamente com Adão, no seu relacionamento amoroso, que Deus resolveu encher a terra. Deus poderia ter já enchido a terra, ou ter deixado só Adão. Se a solidão fosse boa, Deus tinha criado só Adão. Mas não, ele criou Adão, criou Eva e mandou que eles enchessem a terra. Então perceba, o propósito de Deus é que a terra fosse cheia, que a sua glória fosse espalhada por toda a terra através dos seus filhos amados. Então, meus queridos, nós não fomos criados para a solidão. Deus gosta de gente, né? E muita gente. Ele queria a terra cheia, né? Não somente um ou outro, mas que enchessem a terra, que Adão e Eva enchessem a terra, né? Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a solução para a solidão é o casamento, os filhos e a igreja, e os amigos também, né? Então, o que foi que Deus fez para resolver o problema da solidão de Adão? Não é bom que o homem esteja só. Ele deu animais? Não. O texto diz lá que Deus levou os animais e Adão deu nome a cada um dos animais. Mas o texto é muito claro em dizer que, contudo, ele não encontrou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, não é os animais, né? É o videogame, né? Tem homens aí que não querem largar o videogame, né? É o baba, é o futebol, né? A solução para a solidão? Não. A primeira solução para a solidão que Deus nos dá é a criação da família, é o casamento, né? Então Deus deu o casamento como solução para a solidão do homem, para que ele pudesse reproduzir e ter filhos e se alegrar com a sua esposa, né? Então os filhos também vêm na consequência disso. Então os filhos fazem parte desse pacote. Então o casamento, depois o fruto desse casamento, que são os filhos, né? Para que a terra fosse cheia, né? Mas muito mais do que isso também, nós temos a igreja, o povo de Deus. A Bíblia não fez, Deus não fez uma só pessoa, a igreja não é feita de uma só pessoa. A igreja é um povo numeroso, e é um povo tão numeroso que é mais numeroso do que a areia do mar. É a promessa que Deus fez a Abraão, que seus descendentes seriam mais numerosos do que a areia do mar. Então, percebam, irmãos, nós não fomos criados para a solidão, fomos criados para vivermos em comunidade, o casamento, os filhos, a igreja e, logicamente, os amigos, né? Aqueles que estão ali próximos, né? Então, nada pode solucionar o problema da solidão do que essas coisas. Qualquer coisa que venha como substituto disso fere os princípios da lei de Deus. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que não existe cristão carreira solo, como nós falamos, né? O cristão, ele tem que estar no convívio da igreja, né? Não existe isso de cristão como lobo solitário. Não, eu prefiro ficar sozinho porque na igreja todo mundo é falso. Geralmente é assim que as pessoas fazem, né? Não, porque na igreja só tem gente falsa, porque o irmão fulano é assim, a irmã fulana é assado, então para eu não brigar, para eu não fazer isso, eu prefiro ficar em casa. Isso é uma grande desculpa, né? O problema dela não é com os irmãos, é com Deus acima de tudo. É um problema de fé, é um problema no coração. Ela precisa primeiro resolver esse problema e depois ela resolverá o resto. E aí as pessoas criam essas desculpas. Então por isso que sou cristão, mas fico em casa. Não, eu estou em casa, mas estou adorando. Isso não existe, né? A Bíblia deixa muito claro que nós fomos feitos para andar em comunidade, para sermos o povo de Deus, a família de Deus, né? Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que
acima de tudo, ainda que todos te abandonem e você de repente fique sozinho, o nosso melhor amigo é Cristo e Ele está sempre conosco, né? Talvez você seja solteiro, né? Você não tenha ainda uma família e você diz: e agora, pastor? Né? Primeiro, lembre-se de que Deus nunca nos deixa só. Você precisa alimentar sua comunhão com Deus. E eu quero ler aqui um outro texto, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 15. E vamos ler aqui o verso 12 em diante. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Né? Então, ora, o próprio Senhor nos chama de amigos agora. E quem são os amigos dele, como ele diz? São aqueles que fazem a vontade dele, que fazem a vontade do Pai. Esses são os verdadeiros amigos de Cristo. Então, se você anda nos caminhos de Deus e obedece a Deus, saiba, você tem um amigo nos céus, né? E essa amizade não é proporcionada por nós. Olha o que ele diz aqui no verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ora, você só pode ser amigo de Deus porque antes Ele nos escolheu. Porque o que a Bíblia nos diz é que nós estamos em inimizade com Deus. O que acontece, na verdade, meus irmãos, é que lá no Éden, Adão e Eva tentaram viver isolados, resolveram se apartar de Deus. Quando Eva primeiro se aparta de Adão e vai comer o fruto proibido, ela então come e dá ao seu marido, e eles então se afastam de Deus, de forma brutal, porque não é apenas um afastamento físico, mas é um afastamento espiritual. Há uma quebra na comunhão entre Deus e a sua criatura, o seu filho ali, Adão. Então, todos nós em Adão somos inimigos de Deus por natureza. Somos sozinhos, estamos isolados, estamos apartados de toda boa-aventurança. Mas em Cristo Jesus, Ele nos aproxima, como nos diz o apóstolo Paulo, que o muro da inimizade foi quebrado. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas como Ele mesmo declara aqui, somos agora seus amigos. Mas por quê? Não foi porque nós quisemos, mas como Ele diz aqui, eu que escolhi a vocês. Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vocês. Então, por isso, nós agora podemos nos aproximar de Deus e ter um verdadeiro amigo lá nos céus. É por causa de Cristo que nós podemos ser amigo de Deus, entrar para a família de Deus e Cristo ser o nosso amigo. Sem isso, estávamos perdidos, isolados, estávamos apartados da ira, da bondade de Deus. Antes éramos dignos da sua ira. Meus irmãos, em Cristo nós nos aproximamos do Pai. Cristo experimentou o afastamento de Deus para que nós pudéssemos nos unir a Ele. Cristo sofreu sozinho naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma família, para que nós não vivêssemos mais sozinhos, mas que pudéssemos ter uma família, que pudéssemos nos aproximar do Pai. Por causa de Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, nós agora podemos ter uma amizade com Deus, e uma bela amizade.
né, um belo relacionamento. Foi por causa de Cristo. Né? Então, que nós possamos olhar para a obra de Cristo na cruz, né, e perceber que a solidão, ela não é algo bom. Que a solidão, acima de tudo, ela vai contra a natureza de Deus. E que nós, quando tentamos ser sozinhos, nós caímos no pecado. Mas pela graça de Deus e pelo amor do Senhor Jesus Cristo, Ele nos aproximou de volta. Nos trouxe de volta para a família. Não para sermos sozinhos, mas para sermos um povo numeroso, para andarmos junto com Ele. Então, que você, quando pensar em se isolar, pense nisso. Pense que isso é um grande pecado e nos afasta de Deus. Que você não nasceu para ser sozinho, mas para viver em comunidade, para viver como um povo santo. Que Deus possa lhe ajudar e que as nossas famílias possam ser abençoadas com essa palavra. Que possa haver união nas nossas famílias. Que o egoísmo deixe de imperar, que o individualismo deixe de imperar, mas que antes sejamos solícitos, que a gente perdoe, que a gente se aproxime, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai amado, Senhor bendito, que o Senhor nos ajude, que possamos estar mais próximos, ó Pai, uns dos outros, que possamos amar uns aos outros, como aprendemos aqui, Senhor. Nós não nascemos, ó Pai, não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados. Que o egoísmo não tome conta dos nossos corações, mas que venhamos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Que venhamos a querer compartilhar, ó Deus. Que venhamos a amar os nossos irmãos, a começar em nossa casa, com a nossa família. Ó Deus, é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos, né? Que o Senhor possa colocar essa palavra no seu coração. Amém? E boa semana a todos. Grande abraço.